Boa tarde, seja muito bem-vindo, começando mais uma semana aqui no Ligado no Esporte, na tela do SBT Interior. E as oitavas de final da Copinha terminaram com ótimos resultados para os grandes paulistas e todo mundo se classificou para as quartas de final. Só que teve cena chata mais uma vez. Torcedores do Corinthians entraram em conflito com a Polícia Militar. Com o estádio lotado, torcedores que não conseguiram entrar iniciaram a confusão. Os policiais usaram bombas de efeito moral e até balas de borracha para dispersar o grupo. Os torcedores respondiam lançando pedras contra os policiais. No final, 4 torcedores e um policial ficaram feridos. Dentro de campo, o Corinthians venceu os goianos. Gabriel Vasconcelos, no segundo tempo, marcou 2 na vitória por 2-0. O adversário do Corinthians nas quartas será o São Caetano, que empatou por 1-1 com o Figueirense e venceu nos pênaltis. O São Paulo encarou o Criciúma em São José dos Campos. Felipe Hebert, a 4 minutos do fim, marcou o único gol do jogo e classificou o tricolor paulista para a próxima fase. O São Paulo vai pegar o Atlético Mineiro, que venceu o Flamengo por 10-9 nos pênaltis. A Copinha já está com ótimos jogos. No começo aquela coisa desequilibrada, né, que a gente está acostumado. Mas agora já tem cada jogão. Eu assisti 2 ontem que foram maravilhosos. E os confrontos das quartas de final da Copinha já estão definidos. O Palmeiras joga contra o Vitória. E o São Paulo, após a difícil vitória sobre o Criciúma, tem um confronto complicadíssimo. O tricolor enfrenta o Atlético Mineiro. Já o Corinthians joga com o São Caetano, que teoricamente é o confronto mais fácil aí entre os paulistas. Domínio paulista, né? Entre os classificados dos 8, 5 são aqui do estado de São Paulo. E todas as partidas vão ser amanhã, mas ainda a federação não definiu os horários. Amanhã a gente passa certinho para você o horário de cada jogo, ok? E o final de semana foi muito bem aproveitado pelas equipes da região que estão se preparando para o Campeonato Paulista. O Mirassol, que está na Série A2, recebeu o Linense da A1 no Maião e empatou em 0-0. Já em Votuporanga teve um clássico regional. A Votuporanguense enfrentou o Catanduvense e venceu por 1-0. Quanto ao nosso único representante na Série A1, o Penapolense, o time pegou o Tupã da Série A3 em uma partida de 3 tempos, né? Aquela partida primeiro, segundo e também tem o terceiro tempo. Partida preparatória, né? Mas o jogo ficou em 2-2. Boa preparação para todas as equipes aqui da nossa região. E pelo torneio da Flórida, que reuniu equipes brasileiras e alemãs, o Corinthians jogou no sábado contra o vice-líder do alemãozão, o Bayer Leverkusen, e venceu com a ajuda do de sempre, né? Adivinha? O ídolo Paulo Guerreiro. Vamos ver os gols aí. Estádio lá na Flórida, um belo estádio, né? Deve ser usado para outros esportes, futebol americano, futebol mesmo, o nosso querido soccer passa pouco por lá, viu? E o primeiro gol foi do Bayer Leverkusen. Como eu já disse, é o segundo colocado do campeonato alemão, do complicado campeonato alemão. O gol foi de Juschenko. Uma bola da linha de fundo, né, que foi cruzada para o meio, no meio da área. E o Juschenko pegou bonito, é indefensável essa para o Cássio, hein? Depois, Paulo Guerreiro, tinha que ser ele, né? Cruzamento, olha lá, cruzamento de escanteio, você vai ver o gol novamente. Cruzamento de escanteio de Renato Augusto, Paulo Guerreiro mandou a cabeça. Indefensável também para o goleiro alemão, né? No segundo tempo, uma ótima jogada pela lateral direita do Corinthians. Olha lá, e Fagner, o questionado Fagner, que no ano passado ninguém gostava dele, fez um ótimo cruzamento. Paulo Guerreiro fez o segundo da partida. Sempre ele, né? Paulo Guerreiro, um craque aí do Corinthians. Parece que nasceu para vestir a camiseta amarela. Só nasceu em um país... A camiseta amarela não, ele não é brasileiro, né? Nasceu em outro país, isso que eu ia falar. Nasceu em outro país, mas parece que nasceu para jogar no Corinthians com a camiseta preta e branca. E olha só quem foi escolhido como o melhor jogador do torneio. Adivinha? Lógico, né? Não tem como. Paulo Guerreiro. E ele ganhou o troféu mais fofo da história do futebol. Vamos ver a foto? Olha lá, o troféu do Mickey. Olha só, hein? Paulo Guerreiro com aquela cara de mal, né, de marrento, todo tatuado, recebeu um troféu do Mickey, mas merecido. Apesar de ser do Mickey, foi muito merecido esse troféu pro querido Paulo Guerreiro, que é um ótimo atacante. Agora precisa ver se o Corinthians vai renovar com ele, né? Acho que a pressão da torcida, a pressão dos próprios jogadores do elenco lá, Renato Augusto já andou falando, ó. Quero que o Guerreiro fique porque
sem ele vai ser difícil conquistar títulos. E a torcida sabe muito bem disso. Basta o Corinthians ir lá e pagar o que o Guerreiro quer ou negociar bem, mas ficar com esse cara no time aí que não dá pra ficar sem ele, né? E essa é para os amantes do tênis. Catanduva recebeu uma visita ilustre no último final de semana. Fernando Meligeni, o fininho. O cara passou um dia trocando experiências e bateu uma bolinha com os fãs. A ideia de percorrer todas as unidades do SESC pelo Brasil veio do próprio atleta, em parceria com alguns amigos. Há 10 anos, Meligeni já participa do Projeto Verão, que tem como objetivo aproximar a população do esporte. Para ele, este contato é de extrema importância para quebrar o tabu de que o tênis é um esporte elitista. Todo mundo que vem, nunca jogou tênis, olha e fala assim, ai não, eu não vou saber jogar. Fala, entra, vem. Ter essa primeira aula, brinca um pouquinho. Na verdade, você não está sendo provado aqui, você está aqui para brincar. Eu acredito no esporte como uma grande brincadeira, lúdica, que depois ela pode virar uma coisa profissional para algumas pessoas, ou simplesmente um desestresse total, né? E a presença do ídolo não foi importante apenas para os tenistas e fãs do atleta, mas também para as crianças que participaram da oficina de confecção de raquetes de tênis. É uma construção de raquetes com material alternativo, onde a gente utiliza jornal e fita adesiva, somente isso, para criar a possibilidade, oferecer a possibilidade de que as pessoas utilizem esse material para jogar atividades que se utilizam da raquete, o tênis, o frescobol, o badminton, enfim, levar a possibilidade de uma atividade alternativa com esportes com raquete. Meligeni demonstrou interesse pelo tênis aos 8 anos de idade. Daí para frente, traçou um caminho de grandes conquistas. O atleta jogou como profissional durante 14 anos e, para se tornar um dos melhores do mundo, treinou mais de 6 horas por dia. Hoje, além de comentarista, Meligeni põe em prática projetos de divulgação do esporte. Argentino naturalizado brasileiro, Meligeni ainda brinca com a rivalidade entre os dois países. Existe rivalidade dentro da quadra, como existe quando eu vou jogar contra qualquer. Eu jogava com o Guga, existia uma rivalidade. Mas não, por isso a gente não podia sair para jantar depois. A gente não era grandes amigos, a gente continuamos sendo grandes amigos fora. É isso que eu tento, mas no futebol é difícil. Vou ser bem sincero que é uma tarefa quase que impossível. E nesta visita a Catanduva encontramos seu Rideu e o filho Rafael. Eles praticam juntos o tênis. Fãs de Meligeni, os dois ficaram animados com a visita do atleta. E olha só, o Rafael conseguiu até bater uma bolinha com o ídolo. Ele é um cara bem simples, humilde, recebeu bem a gente, né? Muito bom, né? Porque influencia a criançada a querer praticar um esporte. Muito legal, né? A presença de ídolos dá uma diferença incrível para essas crianças, para esses jovens, né? Você vê que o cara tá ali te ensinando a jogar tênis. O tênis já foi um esporte elitista, sim, mas agora não é mais. Existem clubes clubes até públicos, que tem quadras de tênis, a raquete não é tão cara assim mais. E muito legal, o Fernando Meligeni, um figuraça, vinha aqui na nossa região. E depois do intervalo, atenção gordinhos. Sabia que elas preferem quem está acima do peso? É isso mesmo, diz uma pesquisa, viu? Depois do intervalo você vai ver.